lindo, Ari Mesquita. Programa Valeu, né? 71. 71. Grande convidado. Convidado de Tude. peso, né? Aqui tem muita história. Rapaz. Prefeito 3 vezes. Deputado federal. Deputado estadual. Cissa, é muita história. Você vai que a gente ficar vai até ver. amanhã história. falando com o É, currículo do homem. A viu? gente tem aqui, ó. Verdade. Fique tranquilo. Presidente Umas 3 horas da eu acho que dá pra Condé. contar a sua história. Secretário. Tem muita coisa pra contar, Tudo. Pois não. O programa aqui é muito tranquilo, é muito simples. A gente fala de política e política é absolutamente tudo. Aham. E você tem muita coisa para falar de política. Mas a gente queria conhecer você e quem está lá nos assistindo quer conhecer você de lá do começo da história. Eu queria saber do Tude que chegou em Camaçari em 78. Como é que foi que aconteceu? Por que você se encantou com a política? Por que esse tempo todo vivendo essa política? A gente estava falando aqui no bastidor antes, né? Desse encanto pela política. Uma coisa interessante que é você se renovou, você se rejuvenesceu para o processo político. Eu queria entender um pouquinho como é que foi lá atrás. Entender um pouquinho dessa sua experiência com a política. Você pode falar para a gente assim? Pode contar, vai lá. Quando você chegou em Camaçari, quando começou a política? Perfeito. Meus prezados internautas, que prazer, que satisfação, viu? Estar aqui na Liga da Política, viu? Conversando com Cissa, com Ari e com o nosso querido Paulo. Olha, gente, eu iniciei minha vida política chegando em Camaçari em 1978, como você falou, Paulo, e tenho 45 anos lá em Camaçari. E eu fui para Camaçari exatamente em função, Cissa, da chegada do polo petroquímico naquela década de 70 em Camaçari. E consideravam Camaçari naquela época o Eldorado da Bahia, do Brasil, não é isso? Porque o polo petroquímico, o maior polo petroquímico do hemisfério sul, né, do mundo inteiro, do hemisfério sul, era esse de Camaçari. E naquela época, realmente, Camaçari era algo muito expansivo no que diz respeito a trazer gente para trabalhar. Tinha até, Paulo, um jornal lá. Venha para Camaçari, precisamos de você aqui para trabalhar. Chamando. Imagine, se você vai botar isso num jornal hoje. Imagine. Não é? Então, Ari, veja só, naquela época tinha até isso, o jornal chamando as pessoas, né? Então, Camaçari se tornou esse local de uma diversidade imensa, né, de pessoas que vieram tanto do interior da Bahia quanto de outras cidades, de outros estados, do Nordeste principalmente, e vieram também pessoas lá do sul do país. Bom, e aí então eu, lá em Camaçari, comecei a trabalhar na prefeitura municipal com o prefeito Humberto Ellery, que era nomeado naquela época, porque Camaçari era considerada área de segurança nacional. Sim. E aí começamos a trabalhar lá, não é, para fazer com que a cidade tivesse condições de receber tudo aquilo que veio anexo, vamos chamar assim, à chegada do polo petroquímico em Camaçari. E, olha, uma trabalheira danada, porque era uma cidade que tinha uns 30 mil habitantes nessa época. E aí foi aquele boom, explodiu, né? Hoje já está com quantos habitantes? Né? Hoje, Camaçari já está com 300 mil habitantes, o município Imagina. todo. Né? E, olha, interessante que nas regiões vizinhas, em Salvador, surgiram bairros como Itaigara, surgiram bairros como o Imbuí. Em Lauro de Freitas surgiu o bairro Vilas do Atlântico com a chegada do polo petroquímico. Então, o polo petroquímico mexeu com a região toda no entorno e com a Bahia também, né? De modo que houve esse boom de desenvolvimento e daí, então, eu, voltando a Tude, que eu estava falando muito do polo aqui. A história, na verdade, se mistura, né? Camaçari com a sua história se mistura. Exatamente. Então é inevitável que a gente vá para Camaçari e volte para E Tude. você nasceu em qual cidade, Tude? Você é da onde? Se eu lhe contar a história... Quero saber agora. É interessante contar essa história para que os mais jovens, as pessoas conheçam, né, essa história. Veja só, Segunda Guerra Mundial, aí voltou muito atrás, né? Sim. É isso aí. Meus pais moravam aqui na Bahia. Meu pai, minha mãe, e eu tinha 2 irmãs já nascidas, uma com 3, a outra com 4 anos. E daí, então,
na época da Segunda Guerra Mundial, não tinha emprego na Bahia. Era uma dificuldade terrível, porque o mundo em guerra, né? E aqui, Salvador era uma distância muito grande, mas a crise mundial em função da Segunda Guerra Mundial. Aí houve a entrada do Brasil na guerra com a questão do esforço de guerra que os Estados Unidos fez junto, em parceria, na época, com o presidente Getúlio Vargas, daqui do nosso país, e aí foi criado esse esforço de guerra onde fábricas em São Paulo começaram a produzir implementos para os tanques, para as armas, etc, 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 e iam para a montagem nos Estados Unidos e por aí afora. Então, houve um esforço de guerra, aí os empregos apareceram lá em São Paulo. Aí meu pai e minha mãe foram para São Paulo. Atrás do emprego. Atrás de emprego que tinha oportunidade, né? E aí as coisas aconteceram, né? Eles moraram lá em São Paulo, meu pai foi trabalhar em fábrica lá em São Paulo, e eis que daqui a pouco terminou a guerra em 1945. E eu nasci em 1946. Foram comemorar o término da guerra e eu... Nasceu. O caçula, viu, caçula? Caçula, exatamente, Cisa. Então, eu nasci em São Paulo, mas minha família é toda da Bahia, toda daqui. E eu voltei de São Paulo para cá com 1 ano de idade. Mas foi Depois registrado de lá terminar ou a foi guerra. registrado aqui? Foi registrado em São Paulo. Ah, né? porque tinha esse negócio, né, de Porque pessoal registrado demorar um por 2 pouco de anos. registrar. né? Ari, exatamente, perfeito. Mas aí ele registrou, minha mãe fez questão que registrasse que o filho dela era de São Paulo, Sim. paulistano, de São Paulistano. Amaro, da capital. E assim foi. E voltei para cá e, graças a Deus, né? Enfim, a família é baiana, toda ela, e eu me considero baiano. Claro, porque veio muito pequeno a ainda vida é também, né? perfeito. Muito novinho ainda. É, 1 ano de idade aqui. Bom, e aí então, voltando a Camaçari, né, fui trabalhar em Camaçari, nessa época da chegada do polo petroquímico, e arrumando as questões todas da cidade através de uma empresa da Prefeitura Municipal de Camaçari, a DECASA, Desenvolvimento de Camaçari S.A., que fazia tudo isso, fazia as obras, desenvolvia projetos importantes para construção dos programas habitacionais para receber essas pessoas todas, e por aí a gente foi. Em 1985, Camaçari deixou de ser área de segurança nacional, aí eleição, e aí fui para a eleição. Escolheram um candidato. Quem é o candidato? É Tude. Pronto. Tude foi para a eleição. Não teve naquele escolha, você momento. foi o escolhido. Na redemocratização, né, havia aquele fervor das ruas de querer, vamos dizer assim, eleições diretas, etc, etc, e aconteceu. E eu fui para a eleição e, infelizmente, perdi. Perdi a primeira eleição minha, em 1985. Eu digo, meu Deus do céu. Mas isso me deu uma vontade tremenda de seguir adiante, porque eu perdi, sabe para quem? O PCdoB, naquela época. Imagine, eu perder uma eleição para o PCdoB. E aí eu disse, olha, vou perseguir. Veio 1988, eleição de novo. Aí você nós já ganhamos. participava de qual partido político? MDB, Arena, qual era? Era sempre na linha do nosso ACM. Eu sempre fui dessa Sempre linha seguiu a linha do política. Antônio Carlos Magalhães. Antônio Carlos Magalhães, desde aquela Então era do época. Arena. Exatamente. Aí, naquela época, tinha Orientado. essa questão, né? E aí, fomos pela Arena e perdi essa eleição de 85. Em 88, Ganhou experiência para a próxima. ganhamos a experiência e fomos para a eleição. Aí os partidos políticos já estavam, vamos dizer assim, mais difundidos. E eu fui pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, em Camaçari, que era, né, que aliás ainda é, mas naquela época era muito mais, né, terra de sindicatos, né, aquela coisa toda, em formação no início do polo petroquímico, e a gente conseguiu ganhar a eleição. De lá para cá, aí a gente vem também vencendo outras eleições e participando do processo político de um modo geral, né? E chegando a esse resumo rápido aqui que Paulo fez, né?
prefeito 3 vezes de Camaçari, deputado federal, deputado estadual, presidente da União dos Prefeitos da Bahia, presidente da CONDER também, fui presidente da CONDER, e outros cargos públicos também que exerci anteriormente. De modo que eu me sinto muito feliz porque Camaçari me deu tudo isso, me deu todas essas alegrias, essas satisfações de ganhar eleições, de trabalhar, de construir coisas boas, de modificar a vida das pessoas, de fazer com que, não é, o polo petroquímico tivesse a tranquilidade de produzir. Eu digo isso porque o movimento sindical, não é, lá em Camaçari, ele sempre foi muito forte. E eu sempre chamava para mim, né, para a cidade, esses movimentos todos, para que o polo não sofresse tanto pelas paralisações que tinham constantemente, que aconteciam O constantemente. sindicato gostava muito de fazer isso, né? Meu pai contava uma história que o pessoal do sindicato chegava assim, ó, perfeito. vamos parar a planta. Aí meu pai falava assim, ó, espero que vocês saibam para onde é que vocês vão correr, porque se você parar a planta vai explodir tudo. Se vocês não souberem para onde vocês vão correr, pô, corre o risco de perder a vida. Aí o pessoal ficava com medo e não desligava nada. Mas meu pai já falava desse jeito, porque tinha que ser claro, porque a responsabilidade de matar as pessoas não era do sindicato, se quisesse fazer aquilo. Mas você, Tude, você viveu a chegada do polo petroquímico, a chegada da Ford e agora a BYD. Isso, né? exatamente, Aí perfeito. E como é que você se transformou, como é que você enxergou isso e você vem percebendo isso na sua vida, trajetória política? Perfeito. A chegada do polo eu chamo de primeira onda industrial que nós recebemos na Bahia, né? Depois nós recebemos a chegada, a Ford chegou quando eu era prefeito também, em Camaçari. E aí foi uma experiência, assim, Paulo, sensacional. A Ford, vamos dizer assim, abriu os braços, certo? Abriu as portas para mostrar e demonstrar aquilo que eles precisavam, aquilo que eles necessitavam. E nós, da mesma forma, abrimos os braços, abrimos as portas para gerar aquilo que eles precisavam, aqueles que eles necessitavam, de mão de obra. E aí foi um negócio assim sensacional, porque nós tínhamos recém-inaugurado o que a gente chama lá da Casa do Trabalho, que era um local exatamente para essas questões de cursos, de proporcionar as facilidades para o trabalhador, para as empresas, de um modo geral, terem, né, acesso a um local de formar mão de obra. E, coincidentemente, a Ford chegou e a Casa do Trabalho estava pronta. Não foi fácil a Ford chegar na Bahia, não, né? Teve uma briga aí de Antônio Carlos Magalhães. Como é que me conte esse bastidor aí? Porque eu queria só saber um pouquinho, eu queria viver aquele momento. Eu queria estar numa sala de reunião e ver Antônio Carlos Magalhães fazer aquela revolução para trazer a Ford para cá. Como é que foi isso? O governador era César Borges, né? Naquela época. E a CM era o senador. Isso. E um belo dia, ele me convocou lá em Salvador. Eu digo, me convocou porque a secretária dele, aliás, ligou e disse, olha, o senador quer que você venha aqui tal hora, assim, assim, assim. Foi uma convocação, não foi? Não deu nem a opção. Não deu nem a opção. Pois é. Aí eu fui lá, na estrada, eu digo, imaginando, meu Deus do céu, Cícero, o que é que ele quer comigo? O que é que me espera? Aí cheguei lá, tal, como é o senhor, tudo bem, tudo em paz e tal. Ele aí disse, sente aí, Tude, tal. Olha, eu vou lhe falar aqui algo que é quase um segredo. Eu sei que você vai sair daqui e vai falar para alguém, é quase um segredo. Não tem como você esconder esse segredo, mas é um segredo. Exatamente. Nós vamos trazer para a Bahia a indústria automobilística Ford, porque o Olívio Dutra, lá no Rio Grande do Sul, ele falou Sul, no Rio Grande do Sul, decidiu que a montadora não vai ficar lá porque não quer dar incentivos fiscais. E nós vamos dar incentivos fiscais. Você está pronto lá para receber a Ford? Eu
Prontíssimo, senador, prontíssimo. Tá tudo certo. Não tem o menor problema em fazer isso, entendeu? Aí contei a ele a história da Casa do Trabalho. Recentemente nós inauguramos, na época Valdec Ornelas era deputado federal, e nós inauguramos com a presença de Valdec lá a Casa do Trabalho com essa finalidade de fazer cursos, proporcionar cursos para a nossa juventude, a nossa população, para levar adiante esse processo. Aí conversamos, ele falou sobre os incentivos que nós deveríamos aprovar na Câmara. Tem maioria na Câmara? Eu digo, tenho. E não vão lhe criar problema? Eu digo, não, de jeito nenhum. E esse PT? Eu digo, não. Mas o PT não queria que a Ford fosse? Você acha que... Exatamente, é isso. Aí, eles brigaram nós já isso? tínhamos, nessa época, tínhamos eleito o nosso deputado estadual, Helder Almeida, que era o meu vice-prefeito na época. Helder, deputado estadual. E aí, eu digo, olha, Helder está aí na Assembleia, etc, etc. Bom, resumo dessa questão toda, né? Aí eu saí de lá, como é que eu ia guardar esse segredo? Tão secreto assim. Já ligou da sala dele mesmo, né? Porque eu tinha que conversar com alguém para, olha, vamos nos preparar. Com certeza. Porque eu falei que estava preparado, né? Perfeito, E não é isso, Paulo. E aí, poxa, olha, aí vamos arrumar, ajustar, etc e tal. E aí se configurou, né, a questão da desistência da Ford lá no Rio Grande do Sul. César Borges foi lá, pegou, trouxe... Colocou anúncio em vários jornais do Brasil todo dizendo a Bahia está de braços abertos para receber a Ford, não é isso? Exatamente. Eu lembro até hoje. Foi Fantástico. Foi. Estratégia fantástica. Foi, foi exatamente. Jogo Perfeito. de xadrez. E aí recebemos, né, a Ford, aprovamos na Câmara os incentivos fiscais, Câmara Municipal de Camaçari. Tem um outro lance aqui que eu vou falar, que ele gostou muito, a CM, no dia que nós fizemos uma recepção a ele, numa localidade lá de Camaçari chamada Machadinho. E essa localidade eu tinha já programado a inauguração da praça de lá, dessa localidade, etc, etc, que fica na Via Cascalheira, e ele foi e passou por lá, etc e tal. Eu tinha até há pouco tempo esse adesivo que nós fizemos e demos de presente a ele, né? A CM. Ele saltou do carro, etc e tal, e o adesivo estava escrito: a CM é Ford. Boa. Sensacional. Muito bom. Ele adorou, ele gostou, entendeu? E tal, coisa, guardou o adesivo com ele e tudo mais. Eu acho que eu ainda tenho essa foto. Bom, e aí então a Ford chegou em Camaçari. Mas o PT não queria que a Ford viesse para a Bahia. Dificultaram. Exatamente. Votou isso. contra na Assembleia Legislativa. Mas Partido dos Trabalhadores contra trabalhador? Exatamente. Para você ver como as coisas são difíceis de entender, não é? Nesses dias de hoje, como eles votaram contra a ida da Ford lá, naquela época, para Camaçari. Votaram na Câmara Municipal, votaram na Assembleia Legislativa e lá em Brasília, da mesma forma também. Votaram contra os incentivos para a Ford. Isso não é difícil. Entendeu? Isso, Como naquele- a votação é aberta, né? Todo mundo Aquele exatamente. momento, a cidade de fato não estava apta a receber uma indústria daquela forma no que tange ao mercado de trabalho, né? Os trabalhadores. Tanto que você fez anteriormente uma Casa do Trabalhador. Como foi que você desenvolveu, à época, né, um trabalho para que o povo de Camaçari pudesse ter acesso, né, ao mercado de trabalho da Ford? Vídeo que, quando a fábrica foi instalada aqui, os melhores empregos não eram de baianos. Perfeito. Vieram todos de fora. E isso, inclusive, foi Perfeito. até uma crítica, né? É. A chegada da Ford aqui. Como é Eu que... estudava na Unibahia, não tinha um aluno de engenharia da produção que não conseguisse um estágio na Ford. E agora Isso. eu tô vendo um processo semelhante, que a Vila do Atlântico só tem chinês. Só tem chinês. Outro dia eu tava num lugar, só tem chinês. Só tudo aqui, os olhos puxados. Então, assim, como é que a prefeitura, à época, né, se preparou e como vem se preparando agora para estar recebendo, que é uma nova tecnologia, um novo tipo de fábrica, Isso, né? Apesar de ser automotiva, mas é um outro tipo de industrialização, de tecnologia mesmo, Isso, que perfeito. vem para aqui. Exato. Olha, veja só, Ari. Na época,
certo? Nós fizemos parceria com o Sistema S, certo? Senai, Sebrae, Senac, SESI, etc, etc. Para que o resultado fosse o que a gente desejava, não é? E o Sistema S, ele é eficiente. Eu digo sempre o seguinte, olha, se você quer ter sucesso, faça parceria com o Sistema S, que eles funcionam com Entendi. profissionalização e seguem adiante. Então, nós fizemos isso e o Senai, né, proporcionou cursos e mais cursos e mais cursos de formação nas diversas modalidades que a Ford nos solicitou, porque eles é que sabiam, né? Além disso, eles trazem os chamados sistemistas, que são aquelas empresas que fornecem o banco, por exemplo, certo? A Ford não fabrica o banco. A Ford é mais o motor, o chassis e a parte elétrica, etc, 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 a chaparia. Agora, tem algumas coisas dentro do carro, ou ônibus, ou seja lá o que for do veículo, que são os sistemistas que fornecem. E esses sistemistas também empregam gente que precisa de treinamento, gente que precisa de oportunidade de alcançar. Essas empresas também aquilo que- ganharam incentivos? Ou só a Ford? Sim, sim, também. A Ford e seus sistemistas, certo? Que vieram. Daí, então, é que a gente teve, né, essa facilidade das coisas acontecerem. Então, a Ford foi inaugurada, ficou 20 anos, mais um pouquinho de 20 anos em Camaçari, e resolveram ir embora do Brasil, não é isso? Infelizmente. E agora, eu costumo dizer que a BYD só veio para a Bahia, para Camaçari, que a Ford já estava aqui. Porque se não Tinha uma estivesse, história. ninguém Sim. ia inventar de trazer. Tinha uma história. Né? Exatamente, perfeito. De montadora de veículo, né? Aí a BYD agora está chegando, né, com a montagem dos carros elétricos. E quem está dando os incentivos? E surge também essa questão. Nós já tivemos a primeira reunião com os empresários da BYD, certo? E nós já tínhamos uma lei de incentivos fiscais na prefeitura, já aprovada desde o ano passado. Entregamos essa legislação a eles para que eles estudem e vejam se corresponde ao que eles precisam e necessitam, certo? E o Estado também está dando os incentivos. Inclusive, o governador mandou para a Assembleia, né, uma isenção de IPVA para os carros elétricos num valor, se eu não me engano, até R$300 mil. É isso? Bom, agora, a montadora chinesa, ela tem uma característica interessante. Nesta reunião que nós tivemos, eles já nos disseram o seguinte, que pretendem lançar o primeiro carro elétrico em abril do ano que vem, mas não fabricado totalmente lá em Camaçari. Ele vem pré-montado da China, termina a montagem e o carro deve estar pronto para ir para as ruas nesse período até abril do ano que vem. Eles vão tentar fazer de tudo para isso acontecer. Numa segunda fase, eles vão já continuar com demolições da antiga fábrica da Ford, porque tem galpões que não se adaptam ao sistema construtivo deles, certo? A terceira fase é a implantação de um hotel lá dentro da fábrica com um showroom de veículos fabricados para aqueles que venham de outros países, ou daqui da América do Sul, ou países da África, de onde for, ou do Brasil mesmo, etc, etc, para Que já se comprarem. hospeda lá, né, Exatamente. no hotel Isso, e acompanha. isso. Túlio, você... Agora, me Vá. permita só Vá. mais um detalhe ali, que o mais importante de tudo é que a própria BYD, ela lá na China, porque ele tem, parece que 2 fábricas lá na China, a BYD. Uma é em Shenzhen,
o nome da cidade. E essa fábrica de lá, ela fica num local, numa cidade que tem cerca de 14 milhões de habitantes, na China, certo? E é a sede da Huawei, a fabricante de Sim. celulares, etc, etc. E de outras situações, de outras... Então, eles querem trazer para aqui, para Camaçari também, para a Bahia, de modo geral, essa questão do Vale do Silício, que existe lá na Califórnia, com um desenvolvimento de tecnologias, etc, 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 etc. Isso lá em Camaçari. Então, isso é no entorno da fábrica, não quer dizer que seja só em Camaçari. Para tomar o terreno, né, todo, né? Exatamente, Porque perfeito. eles não vão ocupar o terreno todo. Eu acho que é um terço, é uma coisa Não, quando isso, menor, né? mas Ari, veja só, é uma coisa assim de, por exemplo, nós já temos em Camaçari o Senai Cimatec, certo? Que é altíssima tecnologia em relação a tudo que a gente conhece, não é, hoje em dia. Então, o Senai Cimatec é algo assim que, quando você visita, você olha e vê, meu Deus do céu, petróleo e gás, coisas avançadíssimas, né, de Sim. aviação. O sistema esse que você negociou e trouxe lá atrás, levou lá atrás para Camaçari. Exatamente, perfeito, 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 né? Tem o Senai Cimatec e tem o Senai puro, Senai Formação de Obra, etc, etc, e o Senai Cimatec apoio a indústrias, certo? Que tem uma área enorme de 4 milhões de metros quadrados, né, que ele já está, uma boa parte já se implantou lá. E aí, então, o que é que acontece? A BID, ela vai casar justamente com essa tecnologia que nós já temos lá e ter a oportunidade de fazer com que nós tenhamos, porque o Vale do Silício, lá na Califórnia, é algo imenso, 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 enorme, de tecnologia, de empresas, né, Google e outras mais que tem lá. E a gente quer avançar e alcançar tudo isso, né, para que a gente se prepare para implantar também e facilitar a implantação em Camaçari desse processo todo que vem aí. Então, é algo assim de uma revolução muito grande nesse processo todo que a gente vai alcançar nesses anos seguintes. Mas me desculpe, você ia falar alguma pode coisa? Terminar de falar. Gente, Eu ia introduzir outro assunto que você viveu, né, o auge do polo petroquímico de Camaçari com grandes empresas. Grandes empresas foram fechadas lá e a finalização assim das grandes empresas foi a Forja, né? É a sensação, eu acho que para quem está na gestão, principalmente pelo prefeito Alinaldo, deve ter sido de terra arrasada com a saída dessas grandes empresas. E agora, com essa perspectiva de retomada de grandes empresas de alta tecnologia, né, para o polo petroquímico de Camaçari, que é uma possibilidade, a gente fica visualizando de que foi uma disputa política, existe uma disputa política em dizer assim, não vou colocar mais aquelas empresas ali, vou tirar daqui, vou colocar ali, né? Foi uma disputa política. O que é que aconteceu com esse esvaziamento do polo petroquímico de Camaçari? Olha, Ari, veja só. Primeiro que a tecnologia avançou muito. O polo tem 45 anos de idade, né? Então, a tecnologia avançou muito, Cissa, e chegou a um ponto que essa questão ambiental no mundo inteiro, ela tem sido muito forte, um apelo muito significativo pelas questões ambientais. E o polo petroquímico de Camaçari, apesar dele ter um modelo de integrado, ter uma central de tratamento de efluentes, etc, etc, muito pouca poluição, anel florestal e tudo mais, a tecnologia avançou muito no mundo de um modo geral. E os produtos petroquímicos, eles começaram a cair, né, em desuso. De modo que o polo tem, por exemplo, nós conversávamos antes, seu pai trabalhou em 78. Policarbonato do Brasil. E a policarbonato praticamente já Sim. E foi extinta, não é isso? Exatamente. Então, esse processo produtivo todo,
no mundo inteiro, ele avançou demais, né? E o polo petroquímico, nosso aqui de Camaçari, mas não é só o nosso, não. Você vai ali em São Paulo, Cubatão, Sim, também tem esse tipo de problema. As indústrias mudaram, né? Eu acho que a Isso. forma de pensar em indústria Forma de mudou. produzir, Agora a indústria limpa, a história é totalmente... Mas eu falo Perfeitamente. na questão, Túlio, que assim como houve a mudança, né, durante o tempo, e as fábricas foram saindo justamente por conta desses problemas ambientais que ela vem causando, da mesma forma, a vontade política, você falou assim, pô, da noite pro dia a vontade política ressurgiu e tá vendo uma enxurrada de empresas chinesas para fazer o Vale do Silício. Eu tô falando da vontade política, né? Eu tô falando da vontade de quem, por exemplo, de quem tá no governo do estado de um partido, de quem tá na presidência de um partido, quem tá na presidência de um partido, ou na prefeitura de um partido, e que não enxerga esse movimento de crescimento da cidade. Porque não vai prejudicar o gestor, vai prejudicar a cidade. Claro. É esse pensamento que eu tô falando. Perfeito. Mas veja só, o polo petroquímico de 1970, da década de 70, ele se tornou um polo industrial. Porque, além da indústria petroquímica, chegaram as indústrias de pneus, certo? Chegaram outras indústrias complementares também, com essa modificação durante esses anos todos. Foram chegando outras indústrias e outras situações mais. Hoje, Camaçari é um polo também de empresas não é de tecnologia. Por exemplo, Casas Bahia tem seu depósito lá. De logística, né? Empresas de logística, né? Tem Casas Bahia, mas tem várias empresas dessas lá, né? Que já estão lá em Camaçari funcionando. Então, essa evolução ela vai seguindo adiante e chegou esse momento agora, onde o processo político que você falou aí agora, né, com o governo do Estado, com o PT, o governo federal, com o PT também, né, houve essa chance e oportunidade de se viabilizar essa questão da vinda da BID. E aí estamos nós também participando como prefeitura para preparar nossa mão de obra. Porque com a saída da Ford, a Ford indenizou todo mundo. Mas temos uma mão de obra lá, ociosa, que farta mão de obra, aliás, pronta para ser utilizada pelas empresas, né, pela BID e os sistemistas também da BID que cheguem, né? Tude, eu imagino que para uma cidade em desenvolvimento, à época como Camaçari, tenha sido um processo desafiador receber a Ford, né? Acredito que ao longo desses anos houve muito desenvolvimento, muitos benefícios, mas também muito desafio e, sobretudo, muita responsabilidade para você, principalmente como gestor. Quais as principais lacunas que você vê que a saída da Ford deixou em Camaçari? E qual é a sua expectativa com a chegada da BID lá em Camaçari? Olha, Cissa, veja só, o que tem de placa, vende-se, aluga-se em Camaçari, não é? Residências e, ao mesmo tempo, comércio. Porque o comércio, imagine, né, de uma hora para outra, deixar uma massa salarial que a Ford todo santo mês deixava em Camaçari, não é isso? Então, nós temos esse tipo de situação lá nesse momento. Daí é que a gente tem que fazer um esforço grande, novamente, para recuperar tudo isso e fazer acontecer para que o comércio nosso local venha a crescer novamente, as coisas aconteçam e sigam adiante. Mas é uma situação que eu lhe diria que não é fácil, não é do dia para a noite, até porque nós não estamos vivendo essa alegria toda na economia este ano ainda, né, que se falava muito que iríamos ter já um bom resultado, mas não estamos tendo, tanto que prefeitos estão fazendo greve. Eu nunca vi greve de prefeito, não, na minha vida inteira. Estão fechando BR, então o negócio tá... exatamente. Tá difícil, não é, tá Paulo? difícil pro prefeito. Exatamente. Os prefeitos estão fazendo greve. Até do Maranhão tem prefeito fazendo greve. No Maranhão, mas no Maranhão fica tudo tranquilo. Para lá. as máquinas, né, Paulo? Como é o Ford? Para as máquinas, para tudo. Para as máquinas.
E aí, vejam só, os prefeitos fazendo greve exatamente porque a arrecadação caiu, o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, quando chega no município, chega pela metade, e aí é todo mundo com a corda no pescoço, sem saber o que fazer, não é? Então, tem prefeito demitindo, infelizmente, tem prefeito deixando de coletar lixo, tem prefeito deixando de fazer saúde, os serviços essenciais complicadíssimos por aí, no interior da Bahia, fora daqui também. Mas você não acha que isso força também o gestor a otimizar os custos, principalmente com folha salarial, não? Uhum. Essa redução do FPM é um mal necessário, porque às vezes você chega... O teto, na verdade, tem prefeito que acha que o teto de 45% É o céu. É o céu e tem que ficar no céu. Pois é. O teto é teto. Você pode ficar no meio do teto. É limite, você pode- né? É o limite, mas exatamente. todo prefeito Agora, está naquele limite. O nosso, eu que ando muito por aí afora e de vez em quando viajo para o interior da Bahia, é muito desemprego que a gente está vivendo. Isso. Nós A estamos prefeitura vivendo, vira a não primeira é? opção de emprego da Isso, cidade. exatamente, perfeito. Mas o que É fazer, a Todi? prefeitura- Porque, por exemplo, às vezes... Desculpa eu lhe cortar, Não, só para ir não, nesse raciocínio aí. Diga. Que às vezes a prefeitura, o próprio político em si, né, ele estimula essa questão da dependência, né, com o emprego, né, com aquela questão do cabide de emprego. O próprio político estimula isso e não estimula que as pessoas vá procurar um emprego de verdade ou que eles empreendam, né? Que ensine a pescar. Eu não estou dizendo que não precise ter um projeto social ajudando o tempo todo, mas que ensine ele de verdade correr pelas próprias pernas. Porque tem pessoas que, às vezes, você quer ajudar, dar uma vaga de emprego, mas a pessoa diz, não, eu prefiro a vaga da prefeitura. Perfeito, E isso acontece em todas as cidades. perfeito. Todas. Concordo com você. E eu acho que essa redução, essa queda do FPM vai ajudar muito o gestor a Repensar. ouvir o contador. Pode candidato ainda na eleição que vem. Exatamente, Eu vou aproveitar perfeito. a provocação de Ari, Sim. dessa questão da politicagem desse processo da vinda da BYD, né? Aí você para e pensa, pelo raciocínio de Ari, a Bahia tem 417 municípios. Por que escolheram Camaçari? Já que é um processo, na teoria, político. Por que Camaçari? Veja só, Camaçari já tinha a tradição da Ford. É isso? As instalações prontas lá para receber os equipamentos, os prédios todos edificados, etc, etc, etc. E aí acho que seria, vamos dizer assim, a situação mais natural para que viesse a viabilizar a vinda de uma nova montadora para um local que fosse, né, Camaçari. Porque em outro lugar você ia ter que refazer tudo, reconstruir tudo do início, etc, etc. E ninguém sabe, né, quanto tempo isso ia demandar. Então, como eu lhe disse aqui, abril do ano que vem, são 6 meses daqui até lá. Podem sair veículos já montados em Camaçari, né? Então, de modo que é algo muito interessante, muito importante para a Bahia, o desenvolvimento, a rapidez. Nós precisamos de rapidez, Paulo, para viabilizar tanta coisa que precisamos, né, de um modo geral. Qual é a expectativa de geração de empregos? Eles falam em 5 mil empregos. A Ford tinha 20, né? Diretos ou indiretos? A Ford começou, fabricou cerca de 250 mil veículos ano, né? Chegou a fabricar. Agora, a BYD não tem essa perspectiva, tem menor. Até porque o carro elétrico ainda é algo... Você tem carro elétrico? Não. Você tem? Não. Eu tive quando criança. Eu tive controle remoto. Você tem que trocar pilha, né? Controle remoto. Isso aí era fácil. Exatamente, Isso era fácil de perfeito. pilotar. Então, eu também não tenho. Então, o carro elétrico ainda é algo Mas chegando lá, cada um vai comprar um. Lá na também... Verde. com certeza. Exatamente. A Agora, partir de abril do ano que vem. tem o outro problema também, o carregamento. Sim. Não é você chegar
carregar a Botar na tomada. bateria, né? Não é Botar só na você tomada. chegar na sua garagem, encaixar lá na tomada que vai carregar. Pelo contrário, você tem que ter uma carga especial, se quiser carregar rápido, etc, etc. Agora imagine uma rede de postos de carregamento de bateria para você instalar tudo isso. Leva tempo, não é isso? Já E tem alguns shoppings que já tem, Alguns né? já já tem. tem, eu já vi também. Mas Shoppings. tem, eu vi duas vagas Duas vagas. para você fazer o carregamento. E quando tiverem 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, lá vai por aí afora, né? Mas tudo isso, graças a Deus que haveremos de buscar soluções para resolver essas questões, De não é adaptação. isso? E aí vamos tocando adiante. Mas o importante é que também, além da chegada da BYD, da Ford, de tudo isso que nós falamos aqui, é que teremos eleições no ano que vem, né? Isso. Em 2024. Eu vou chegar nesse assunto. Calma, você tá antecipando, a gente Eu vou tá chegar nesse indo assunto. Em, pela 2000, beirada. em 2016, você era candidato, Elinaldo também candidato, vocês chegaram numa composição e criaram um grande grupo que está aí à frente da cidade há 8 anos, há 7 anos, né? É, perfeito, Paulo. Finalizando o 8º. Eu queria entender quais foram os desafios que vocês encontraram, como é que vocês encontraram a cidade em 2017, quando vocês assumiram, Perfeito. qual era esse cenário que vocês encontraram e o que vocês conseguiram transformar nesses 7 anos, o que vocês conseguiram mudar, o que era difícil e hoje já está uma coisa mais tranquila, mais agradável de se enxergar na cidade. Bom, primeiro lhe dizer o seguinte, que muita gente fica admirada. Mas, Tude, você foi prefeito 3 vezes de uma cidade importante como Camaçari, deputado federal, deputado estadual, etc, etc, etc. E foi ser vice de Elinaldo. De um vereador? É, exatamente. Um vereador bem votado, mas... Elinaldo era vereador, feirante, certo? Como ele mesmo fala, que era feirante, etc, etc. E ele, né, você foi ser vice de uma pessoa assim, eu digo, olha, veja só, eu trabalho pelo grupo, com o grupo e para o grupo político que eu faço parte e sempre fiz parte. Então, de modo que eu tenho este caminho na minha frente, essa visão. E tenho, além disso tudo, uma causa acima de mim. Porque eu perdi minha primeira eleição para o PCdoB, PT, não sei o que, lá vai. E isso me levou até hoje a estar levando adiante esse processo de caminhar, de discordar frontalmente com eles, da maneira que eles administram, da maneira que eles fazem política e a maneira que eles fazem gestão. Então, de modo que meu caminho é esse e estou seguindo adiante. Bom, então fizemos as pesquisas na época, certo? Nós tínhamos um juiz que trabalhou junto com a gente, que foi a CM Neto, prefeito de Salvador na época, e Neto nos reuniu, a gente conversou, trocou ideias, bateu papo, fizemos 4, 5 pesquisas, se eu não me engano, e o nome de Elinaldo deu como favorável. Ele era o primeiro, você era o segundo. Exatamente. Primeiro prefeito, segundo vice. Tudo bem, apertou a mão, fio dos bigodes, vamos embora e tocamos adiante. Ganhamos a primeira eleição, 2016, e ganhamos a segunda, 2020, reeleição. E estamos, né, em Camaçari fazendo esse trabalho. Nas eleições que vêm agora em 2024, para a gente, vamos dizer, preparar Camaçari para esse novo processo de desenvolvimento que vem aí e dar à Bahia, dar à nossa região, a região metropolitana, condições de crescerem todos em conjunto. Ou seja, essa questão do Vale do Silício, da tecnologia avançada que eles querem trazer também para cá, a gente quer fazer com que Camaçari acompanhe, mas que os outros municípios próximos também acompanhem. Eu tenho a ideia, Paulo, Ari e Cissa, de criar o consórcio metropolitano de municípios. Neste momento em que... Ainda não é consorciado? Não existe. Não existe Não consórcio? existe. Não existe. Não.
Não, Imagina. não tem É não. absurdo, né? Porque Várias cidades tem, têm. tem alguns consórcios municipais Sim. na Bahia, né? Lá para o Mas sul, o metropolitano não tem. no oeste, etc, etc, etc. Aqui, não. Tem a região metropolitana, como é chamada, em função de situações que a antiga CONDER e a própria legislação de regiões metropolitanas do país inteiro, né, que consta exatamente essa questão da região metropolitana de Salvador, mas nós não temos um consórcio municipal. E acho que podemos, nesse momento, né, fazer isso, criar um consórcio onde a gente tenha, né, Mata de São João, Dias d'Ávila, Camaçari, Lauro de Freitas, a própria Salvador, né, outros municípios também que possam entrar numa situação dessa, diante de um novo momento que a gente vai viver com a chegada da BID e dessa questão de tecnologia avançada, que eu acho muito importante para a região, para a Bahia também, não é? O que foi feito nesses 7 anos e que, se vocês continuarem no governo, será continuidade? E o que tem de desafio para Camaçari? O que pode vir de novo? Quais são os desafios que vocês terão assim, para encarar pela frente e daqui para frente? É perfeito. Bom, o município nosso de Camaçari, ele tem uma orla extensa, 42 quilômetros de orla, com localidades desde Catu de Abrantes, passando por Abrantes, passando por Jauá, praia, né, Busca Vida, também Arembepe, Jacuípe, depois nós temos Guarajuba, Monte Gordo, Itacimirim, Barra do Cojuca, e se encerra o município. Então nós temos orla extensa e temos a sede do município e interior do município, porque somos o maior município da região metropolitana de Salvador. E tinha, antigamente, mais um distrito, são 3 distritos, distrito sede, Abrantes e Monte Gordo. E tínhamos o distrito de Dias d'Ávila, que se emancipou, né, há alguns anos atrás. Bom, daí então, o que é que significa isso? É que a gente precisa tomar medidas importantes para que Camaçari acompanhe todo esse processo, eu vou chamar de terceira onda industrial com a chegada da BID, é isso? Que venha a indústria e venha a tecnologia avançada para daí a gente desenvolver processos importantes para acompanhar tudo isso que vem aí. Bom, então nós temos problemas e acho que todas as cidades e municípios estão tendo, que é a chamada regulação do governo do estado com relação a você fazer as transferências das pessoas que estão nas UPAs, né? Lá em Camaçari nós temos as nossas UPAs e quando a gente vê que a pessoa está numa situação difícil, que o médico recomenda regular, o Hospital Geral de Camaçari, que temos lá também do governo do estado, não recebe. E aí, infelizmente, acontecem óbitos. E é uma coisa muito complicada. Eu costumo dizer que a regulação funciona. O que não funciona é o respeito à fila, né? Sempre tem alguém botando alguém para furar essa fila. Passando. A regulação funciona. Você gosta. Exatamente. Mas é verdade, a regulação funciona. O problema é o respeito a ela. Porque as pessoas ficam botando fura-fila, bota aqui, porque fulano uma ligação. Exatamente. Isso é terrível. Isso Tem. é desumano. Acontece isso. E aí, essa situação nos leva exatamente a ter. Já temos o projeto pronto do Hospital Municipal de Camaçari. Então, essa é uma das minhas metas, é construir o Hospital Municipal de Camaçari. E olha, interessante, eu já convoco as pessoas para o dia 2 de janeiro de 2025 irem para o lançamento da pedra fundamental do Hospital Municipal de Camaçari. Olha, a primeira promessa aí, viu? Exatamente. A primeira Maravilha. começa aí. Isso. Isso é bom. Olha, Gostei Paulo, disso. Gostei da Cícero, firmeza. Veja só. Mas você tem preferência em quem você vai disputar? A eleição? Sim. Não, Contra Elinaldo ou contra Ivoneda?
Espera aí que eu vou chegar lá. Caetano, que Vou legal, lhe falar um assunto interessante daqui, quando eu terminar essa questão do hospital, eu vou lhe falar sobre isso, Ari. Você me lembrou esse detalhe. Veja só, nós vamos fazer uma construção diferente do hospital municipal. Como é? Nós vamos contratar diretamente pela prefeitura a mão de obra para a construção do hospital. Para que a gente não faça uma licitação, uma empresa deste tamanho venha com um lucro enorme, etc, etc. E a gente tenha condições de executar a obra do hospital, né, com um custo menor e com mão de obra local, para não trazer mão de obra de fora e as coisas acontecerem. Mas o detalhe todo é o seguinte, vocês também, como os nossos munícipes de Camaçari, e eu também, todos nós vamos poder acompanhar a obra pelo celular. Sabe como? Nós não estamos aqui fazendo esse podcast aqui, conversando. Vai colocar a câmera lá, subindo. Está lá a câmera, nós vamos colocar a câmera lá, entendeu? As pessoas vão acompanhar. Câmera 1, câmera 2, câmera 3, câmera 4. Um percentual da Um Big obra. Brother. Um reality E aí, show. É um Big Brother. É um Big Brother. Big Brother da Big obra do Brother Hospital da obra. Municipal. E as pessoas vão poder acompanhar, chegar em casa do trabalho e ver, meu hospital. Aí, entra lá e vê lá. Tá. Olha meu tio ali, ó, meu irmão está trabalhando na obra, meu encanador, pedreiro, carpinteiro, etc, etc, etc. Além disso, vai ser um canteiro de obras exemplar. Como as pessoas que, nossos estudantes de administração, engenharia, arquitetura, seja lá o que for, que seja uma situação congênere, vão fazer estágio lá também no canteiro de obras. Quando o hospital ficar pronto, vai ser um hospital-escola também, sim, para as pessoas que estejam cursando alguma coisa de medicina, enfermagem, etc, 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 dedicada à saúde. Então, essa é a história do hospital. Mas você me falou, Ari, mas antes de entrar na oposição, vamos falar do grupo. Sim. Vocês estavam em 6 nomes, né? O juiz continua sendo a ACM Neto, dessa escolha. Isso. Você está participando dessa escolha de novo. Vocês tinham 6 nomes que seriam discutidos e escolhidos até janeiro. Hoje ficou em 2 nomes, né? Você e Flávio. O Flávio esteve aqui e bateu um papo. Isso, né? Perfeito. Falta a Flávio a experiência. E a você faltava a juventude, mas eu tô vendo que você tem uma cabeça mais jovem do que muito jovem. O homem não está perdendo tempo não, Paulo. Juventude. Juventude. Eu brinco muito com as pessoas quando eu falo com o jovem, a juventude. Então, como é que tá essa disputa sadia? Porque teve com o Flávio aqui, um papo muito bom, papo muito agradável. Vocês se entendem. Isso. Não foi uma disputa, tinham 6 nomes, mas não tinha aquela briga, aquela confusão, todo mundo estava tranquilo. Exato. Quando chegou e afunilou em 2 nomes. Como é que está funcionando isso internamente? Perfeito. Independente de qualquer coisa, quem seja o candidato a prefeito, eu sei que vocês ganhando a eleição, dia 2, vai ter lá. Com certeza. Com certeza vai ter, porque é grupo. Vocês estão falando em nome de grupo. Vamos. Veja só, o Flávio Matos é meu amigo, conheço ele há muito tempo, entendeu? Ele foi eleito vereador em 2016 com a gente. O segundo mandato dele também, agora o vereador mais votado, é o presidente da Câmara. O pai dele foi vereador quando eu era prefeito, o Matos. Era da sua base? Matos, hein? Ele era da sua base? Era. Nos ajudou muito na Câmara. E nós temos essa consciência e o compromisso firmado entre a gente. Entre os 6 que tínhamos, caminhamos, ficamos os 2. Eu com ele, com o Flávio, temos o compromisso de que vamos seguir juntos nesse caminho para aquele que as pesquisas, né, indicarem que seja o melhor nome para partir para a eleição agora de 2024, esse será e será apoiado pelo outro. Isso aí não tenha dúvida. Se o nome dele der melhor, Tude vai apoiar Flávio tranquilo. E se o nome meu der melhor, com certeza ele vai me mais apoiar. um acordo de bigode.
de bigode e de barba também. Tude, Mas deixa eu lhe falar. pronto, você quer responder essa? Não, aquela que você me lembrou. Aquela tocou que no eu. assunto. Sim, quem você gostaria de disputar? Se é com Ivoneida ou com Caetano? Veja só. Ivoneide, né? Ivoneide. Veja só. Só quero chamar ela de Ivoneide. Quando você avalia o processo político de um modo geral, de municípios, de cidades, etc., aí você olha, poxa, aquele cara tem isso, ali tem um deputado, ali tem uma pessoa que já foi prefeito, e etc. Em Camaçari, nós vivemos uma situação singular. Nós temos o ex-prefeito Caetano, que hoje é secretário de Relações Institucionais do governador Jerônimo Rodrigues. Nós temos a esposa dele, que é deputada federal, né, que está lá em Brasília, etc. Nós temos, claro, nossos deputados federais também, que estão, eu digo nossos, porque Paulo Aze foi o mais votado, mas tem outros que foram votados também lá em Camaçari. E nós temos a nossa situação em Camaçari, não é? Que é exatamente o nosso mandato local de prefeito, União Brasil, Elinaldo prefeito, eu vice-prefeito. Poucos municípios têm esse tipo de situação, ou seja, tem um secretário no governo do estado, tem uma deputada federal representando o município, ela foi mais votada pelo Partido dos Trabalhadores, né? E nós temos lá. Então, o que é que eu digo? Poxa, nós estamos numa situação excepcional, vamos receber uma PID aí, não é? Então, deixa Caetano lá onde ele está, no lugar dele, lá no cantinho dele, que ele vai nos ajudar muito, se Deus quiser. Tem ajudado. Hoje o secretário tem ajudado o Camaçari, tem levado recurso para Camaçari, tem usado o mandato Se eu lhe dele disser lá. que sim, não. E a deputada tem Se eu lhe destinado disser que emenda. sim, não. Mas, veja só, é exatamente esse detalhe que nós queremos convencer as pessoas, os eleitores, que deixe Caetano lá, deixa a Ivoneide lá onde ela está, deixa a gente aqui e vamos tocar nossa vida para adiante para a gente ter condições de trabalhar com tranquilidade. Tenho certeza. Mas ano que vem não vai ter esse discurso de deixa pra lá, não, viu? Eu quero que... E aí, vamos O senador seguir Jacques adiante. Wagner, ele fala muito que o eleitor ele não vota quando é presidente no partido, governador no partido, quando ele escolhe prefeito, ele já não escolhe para casar igual. O senador fala muito isso. Você acredita muito nisso? Ou você acredita que tá chegando a segunda onda Lula aí, como foi quando ele elegeu 2002, 2004, entrou aquela avalanche de candidatos do PT? Você acha que pode acontecer isso de novo? Eu acho que vai depender da economia, de como vai andar a economia, de como as coisas vão andar o ano que vem, se o desemprego vai continuar difícil como está, esse clima difícil e complicado como aí está. Porque, veja só, União Brasil tem 3 ministérios. Sim. Lá em Brasília. Nós somos União Brasil. Sim. Aqui em Camaçari, certo? Então, complementando aquilo que eu acabei de falar aqui, então, se nós temos 3 ministérios, esses ministros podem nos ajudar muito também lá em Camaçari, né, para a gente seguir adiante nesse processo de administração, de realização das coisas e ficar o quadro tranquilo para todo mundo. Mas você complementou e disse que no ano que vem não vai acontecer isso. Não. Ano que vem a conversa ano que vem... Você está prevendo por quê? Como é que você sabe assim? Como você sabe? Que sabedoria é essa daí? A pandemia, ela fragilizou economicamente muitos municípios do país inteiro, né? E a gente vê cidades, né, como Camaçari, Lauro de Freitas, né, até Salvador mesmo, que não tinha essa cultura de ter muito morador de rua. E ultimamente Camaçari tem alguns moradores de rua, né? Como é que a prefeitura tem atuado com essa situação atípica, né? Porque depois da pandemia foi que essa população apareceu nas cidades que não tinham. Perfeito. Veja só, o prefeito Elinaldo criou o Centro POP, Centro de Acolhimento para
essas pessoas, esses moradores de rua, certo? Tem a equipe de assistentes sociais, tem as equipes que trabalham nas ruas, que vão acolher, né, essas pessoas, levam para o centro pop, etc., etc., para dar o acolhimento necessário e que essas pessoas tenham, né, a chance e a oportunidade de retornar, às vezes, quando eles querem, para os seus municípios, para as suas cidades, certo? Porque a palavra Camaçari sempre dá a impressão de trazer gente. Tanto é que nos jornais já chegar ônibus lá e descarregar um bocado de gente da cidade. Vem na cidade interior, chega um bocado de gente. O feriadão vem aí, não vem? Se você passar pela Estrada do Coco, não é? Nas praias, em Jacuípe, no feriadão passado tinham 40 ônibus lá parados. Pessoal, enquanto a gente está aqui gravando podcast, etc. e tal, eles estão lá conversando. Para onde é que a gente vai esse fim de semana? Ou no feriadão? Vamos ver. Não, vamos para tal, vamos para tal. Vem curtir Camaçari, acaba querendo ficar então, e acaba não encontrando a Jacuípe, 40 ônibus. Em Arembepe... É permitido entrar? Não é permitido entrar porque é muito estreito e eles ficam ao longo da Estrada do Coco. Sim. Entendeu? Em estacionamentos, etc., ali por dentro. Então, quer dizer, isso acontece. Mas você perguntou com relação à chegada de ônibus de descarregar. Não, que falou foi Eu trabalhei em Luiz Eduardo Magalhães um certo tempo e chegava ônibus de Irecê, o pessoal chegava lá atrás de emprego. E isso era duro. Até que teve uma vez que um repórter da Record foi lá fazer o novo Eldorado da Bahia, era Luiz Eduardo Magalhães. Aí eu cheguei com o produtor, fiz, amigão, vamos dar uma volta na cidade, e mostrei o lado do Santa Cruz, que é o lado mais pobre, mais humilde, que as pessoas iam para lá atrás do emprego, não achavam e acabavam ficando na cidade e criando invasões, e a cidade estava crescendo assustadoramente. Eu falei, a sua reportagem é ótima, mas se você trouxer isso para cá, vai vir mais ônibus, vai vir mais gente, achando que isso aqui é uma maravilha, e não é. Não tem oportunidade para todo mundo. Infelizmente, não tem. Camaçari também recebe muito isso. As pessoas vão falar, lá tem o polo, lá tem oportunidade de emprego. Não vai faltar. Vai para lá? Tem. E o mais interessante, as pessoas que já estão lá, que são do interior, chamam o restante da família, entendeu? Porque, mesmo que esteja ruim lá, pior tá lá no interior, porque não tem nenhuma perspectiva. Aí já faz a propaganda e já vem a família Em Camaçari, você ainda respira alguma alternativa, alguma oportunidade. Porque tem tanta história interessante que você não vê. Agora, Tude, para além dos moradores de rua, das pessoas que vão visitar a cidade, a gente percebeu também na pandemia muitas pessoas que foram morar, né, na região de Camaçari. Muitas pessoas que estavam fugindo da pandemia, largaram os apartamentos, perceberam a qualidade de vida, porque tem a sede de Camaçari, tem a costa, que é simplesmente maravilhosa. O que eu mais ouço é as pessoas deixando de veranear para morar, isso, né? E deixando de ir para a ilha também, porque tem todo aquele transtorno do ferryboat, então preferem ir para Camaçari. Como é que vocês lidam com esse crescimento imobiliário também? Se vocês perceberam esse inchaço da cidade? Demais. Na costa, como a gente chama, né? A nossa orla de Camaçari cresceu muito mesmo, né? Não apenas dessa questão que você falou de pandemia, mas já vinha num crescimento. Sim. Porque até Lauro de Freitas praticamente não tem mais espaço onde você colocar conjuntos, né, habitacionais. Sim. Quando você entra em Camaçari, ainda tem, né, alguns espaços. Sim. Aliás, alguns não, tem muito espaço ainda para você... É a maior cidade da região metropolitana. Exatamente, né? Então, a população da costa da orla cresceu demais. Cresceu muito mesmo. Então, nós temos que ter uma visão muito séria com relação a isso, que é, né, dotar a nossa orla de oportunidades para geração de emprego no que diz respeito à questão do turismo. É o turismo de esporte, é o turismo de lazer, é o turismo de negócios, certo? Então, temos que ter, né, na orla de Camaçari várias alternativas. E
eu tenho um projeto interessante e importante para a nossa costa, que ele passa pela revitalização da aldeia hippie, lá em Arembepe. Famosíssima, no mundo todo. Dizem que é a única que resta do movimento hippie no mundo. Dizem, eu não tenho certeza E é um lugar absoluta. lindíssimo. Eu não tenho certeza se é a única, mas que é um patrimônio que a gente já Existe, né? é tombado, inclusive, né, pelo município, e que a gente precisa revitalizar. E a palavra Arembepe é uma palavra mágica, né? Você fala Arembepe, movimento hippie, etc. e tal. E eu, em 1984, nós fizemos o primeiro Festival de Verão da Bahia, lá em Arembepe, certo? E esse festival de verão foi, assim, um sucesso, mas uma coisa assim maravilhosa. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Barão Vermelho, Marina, não me lembro se era Marina ainda, mas, entendeu? Os artistas famosos vieram para o Festival de Verão da Bahia. Arembepe, então, tem essa tradição, né? Muito gostosa, muito bacana, praia boa, entendeu? Convidativa e tudo. Então, Arembepe seria o nosso centro, capital do turismo na nossa costa de Camaçari, porque fica na metade da orla, para lá e para cá. Né? Tudo falar de coisas boas, a gente fala que eu acho que tem muitas coisas boas que o grupo, né, ao qual você faz parte, o prefeito Elinaldo, fizeram de grandes avanços em Camaçari. A gente existem dois problemas ambientais que existem na cidade atualmente, né, os que são mais falados, né, é a questão da barreira que foi colocada ali no condomínio de Busca Vida. Eu queria saber como é que o município tem acompanhado isso, inclusive o vereador Tag, né, tem batido muito, né, nessa questão ali, né, nesse condomínio. E a outra é a fábrica Tronox, né, que o Ministério Público abriu uma ação civil pública novamente para poder apurar a população que está doente, a água do mar, do rio também, que estão poluídos. Eu quero saber como é que a prefeitura tem atuado, como é que você tem acompanhado esses movimentos ligados à área ambiental. Essa questão de lá de Busca Vida, entendeu? Eles fizeram um projeto, aprovaram não apenas na prefeitura, aprovaram também no INEMA, certo? Porque o avanço do mar, ele é uma realidade e foi uma realidade que aconteceu alguns anos atrás, que a gente teve um problema sério na nossa orla, aqui também, e outros municípios também tiveram, né? Então, tudo isso foi aprovado, tranquilo, sem problema nenhum. O que acontece com o Busca Vida é que é um condomínio fechado de anos e anos e anos e anos. Antes de chegar ao polo petroquímico, já existia o Busca Vida. Não existia a ponte sobre o rio Joanes, certo? Que é o Joanes? Exato. Não existia a ponte, se atravessava de balsa. Em cima, o carro entrava na balsa e atravessava para o outro lado, certo? E esse condomínio já existia. E eles têm um estatuto, né, do condomínio muito rígido com relação às questões de acesso, etc, etc, etc. Então, ali você não pode, porque tudo que você tenta fazer, eles entram na justiça e conseguem barrar, porque é o estatuto deles de anos e anos e anos e anos e anos. Não foi uma coisa criada este ano. Pois é, exatamente. Muita gente critica isso, mas ali é assim e pronto, e você... A barreira, uma coisa natural, que eles foram buscar uma tecnologia da Inglaterra, nos Estados Unidos, não sei bem onde, mas que conseguiu segurar para não invadir o condomínio, o mar. E aí Tagner inventou essa coisa de não sei o quê, porque aqui estão fazendo, ninguém pode entrar, mas ninguém podia entrar, nunca pôde entrar. E aí a situação dele lá. Mas acalmou tudo. Hoje em dia eles estão lá com o processo dele tranquilo. A outra questão que você falou é a Tronox.
Antes de existir a Estrada do Coco, já existia a Tibraz, antigamente. Titânio do Brasil S.A. Certo? Então, a fábrica está antes do condomínio. Antes do condomínio Interlagos. A fábrica já estava lá. Aí o condomínio se instalou lá depois da fábrica, certo? E aí, de vez em quando, surge esse tipo de situação, certo? Agora, eles têm uma responsabilidade muito grande com essa questão do meio ambiente, têm tido, as emissões dos gases diminuíram muito, muito, muito mesmo com os filtros que já instalaram lá, etc, etc. Então, essa questão aí, ela de vez em quando surge. Olha, porque o mar está com a cor diferente, porque está assim, está assado, etc, etc. E aí, isso é realmente uma discussão que a gente precisa, né, acompanhar para ver se é realmente tudo isso que falam. Aí o condomínio quer que tire a fábrica, mas o condomínio chegou depois da fábrica. Então é uma briga Quando você eterna. instalou lá, já sabia que tinha uma Exatamente, fábrica. que tinha essa fábrica lá, né? Então, essa é uma briga eterna ali naquela região. Porque realmente é algo, quando você vem pela estrada... Mas a prefeitura tem como intervir passa. ou isso é uma coisa mais estadual? É mais É estadual. INEMA, né? É É o INEMA. INEMA que tem que É INEMA que intervir tem que intervir, que tem que fazer a análise das águas, que tem que verificar, que tem que multar a empresa, etc, etc, etc. Porque a concessão para funcionamento é do Estado, Mas não parece é que do não é município. só o pessoal ali de Interlagos. Interlagos que está sendo... É todo o entorno daquelas pessoas que moram ali no trecho que compreende o rio Capivara também está sendo prejudicado com isso. Agora veja só, Eu não sei como existe uma situação e outra situação. Sim. Com essa seca que nós estamos começando a viver, todo ano nós temos problemas na nossa costa com relação ao rio Capivara, com relação a essas lagoas que margeiam as praias, as localidades, etc, etc. Aí nós temos problemas porque seca e aí começa a ter esse tipo de situação que, aliás, mortandade de peixes, entendeu? Que ficam nas lagoas, acontece também. Em Arembepe tem isso, lá no próprio condomínio, Interlagos, certo? Tem esse tipo de problema, que tem aquela lagoa enorme, e aí a lagoa vai secando, 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 fica uma coisinha, uma tira pequena, e aí é problema que acontece também com relação a esse tipo de coisa. Mas compete ao INEMA acompanhar esse processo aí, mais do que a própria prefeitura, entendeu? Porque a licença ambiental é dada pelo INEMA. Tude, eu vou pedir um negócio a você, é um pedido meu. Ao vivo. Coloque no seu projeto de governo a revitalização do estádio Armando Oliveira. Eu acho que esse cara joga bola. Não, porque ele Quer faz saber esse que a negócio. gente... Ele Eu joga tô com bola, esse ou então ele negócio torce porque pro Camaçariense. Eu passei por Camaçari e Você quando torce pro eu vi Camaçariense, é isso mesmo? quando eu vi a situação do estádio, eu fiquei assustado. E assim, além disso, né, como não pode mais investimento público nos times de futebol, mas ver um incentivo para ajudar esses times de futebol de Camaçari a voltar à primeira divisão do Campeonato Baiano. Exatamente. Camaçari Futebol Clube. Aí quando me Tem perguntam... Camaçari e Você Camaçariense, torce para né? que time, Tude? Para o Camaçari. Mas como o Camaçari não está funcionando, não está disputando o campeonato, etc, Sim, etc, conclua. eu torço para o Bahia e para o Vitória. É um homem Eu achando que ia inteligente. chegar em Boa uma... saída, boa Um homem saída. inteligente. É um homem inteligente. É um homem inteligente. Mas obrigado. Sua sugestão é importante ali, porque eu vi aquele estádio ser construído. Foi João Durval Carneiro, quando era governador da Bahia,
Idem, o Hospital Geral de Camaçari. João Duval Carneiro também, quem construiu, que eu vi a construção acontecer. Então, o estádio, ele realmente está precisando de uma recuperação para que venha a ser. E é um ótimo estádio, muito bom, muito bom. Logo no início do nosso governo, o prefeito Elinaldo fez uma reforma interna dele, certo? Melhorou muito os vestiários que estavam muito acabados, arrumou aquela parte interna toda, etc, etc, iluminação do campo e tudo, mas está precisando mais atenção com relação ao estádio. Obrigado pela sugestão. Tudo o que mostra muito que você está antenado com a juventude, com esses novos modelos de se fazer política. Você vem fazendo política há 45 anos. É que você criou um podcast. Conte um pouquinho como é que é isso, esse seu podcast. Toda segunda-feira, às 19 horas, o podcast Fala Tude. Ontem nós fizemos, né? O Fala Tude. Esse Fala Tude, a gente está repetindo ele em função de situações anteriores, né, que a gente vem acompanhando aí dos políticos de um modo geral. E interessante que essa questão de podcast, né, surgiu, não é? Puf! Sim. Surgiu o podcast e aí todo mundo adora, todo mundo vai. E é a coisa mais fácil do mundo de se fazer, não é? É só sentar e conversar. Quem gosta de bate-papo. conversar, Perfeito, quem gosta de sentar e conversar, tá ótimo. descontraído, uma coisa fácil. Passa que a gente nem vê. Exato. E então, ontem, nós fizemos o nosso primeiro podcast e o convidado que eu convidei foi o prefeito Elinaldo. Maravilha. Aí nós recordamos o 2016, nós recordamos quantas campanhas já fizemos juntos, inclusive descobriram algumas fotografias antigas dele. Foi assunto, não foi? Ele já foi meu cabo eleitoral há tempos atrás. Eu fui cabo eleitoral dele agora em 2016 e ele vai ser meu cabo eleitoral agora em 2024. Você está convicto, né? Tá certo, convicto. Certo. E vamos, né, tocar adiante esse caminho, esse processo. E foi muito gostoso ontem, um bate-papo descontraído, muita coisa relembrada. Passamos alguns vídeos também mostrando as pessoas falando, etc. E o podcast, eu quero também, nós lançamos o nosso plano de crescimento sustentável de Camaçari, certo? Plano de desenvolvimento sustentável de Camaçari. O que é isso? É a gente receber opiniões, sugestões das pessoas que participem e digam, olha, Tude, eu acho que você deveria fazer isso. Como você acabou de ouvir de Ari, né? Exatamente. Perfeito. Não, a sugestão sua, Ari. Muito obrigado, viu? Lorena, anote aí. Anota aí, viu, Lorena? Cadê Lorena? Requalificação do estádio de Camaçari, do estádio municipal. Como é que é para você 45 anos fazendo política, ver todas essas mudanças e viver essas mudanças? Como é que você está enxergando essa mudança, esse crescimento da política, essa forma diferente de fazer? Naturalmente, uma coisa assim. Veja só, eu comento... Você fazia política lá atrás, tinha camisa, tinha boné, tinha chaveirinho, podia trio elétrico, showmício. Apertar a mão de todo mundo o tempo todo, Como que é agora que é, não, né? você A campanha fala a campanha pelo celular durava. e já chegou. Exatamente, perfeito. Como é que está essa mudança aí Então, com você? é exatamente o que você falou, acompanhar. Então, se você não acompanhar, você toma um susto. Mas se você acompanhar, você vê, você viu, olha, o celular. Eu me lembro que nas primeiras, de 88, se eu não me engano, a gente ia fazer, porque o município é grande. A gente vai fazer um comício, uma reunião, um encontro em Barra do Pojuca. Aí você teria que sair de lá, descer a orla, ir para lá, para Barra do Pojuca. E tinha que mandar um carro na frente, dizer, olha, vai ter aqui dia tal, assim. Os carros de som também. Exato, isso e aquilo. E chamar lideranças, falar, conversar, isso e aquilo. Mas aí agora não. É VaptVut. O Zap já foi. Você tem duas características positivas que eu analisei aqui. Primeiro, você é um político que não tem vaidade, né? Você vive na política, você já foi prefeito, secretário, deputado,
e você não tem vaidade, né? Quando é para o grupo. Isso é raríssimo. Você vai contar nos dedos um político que viva em prol do grupo e não de um projeto pessoal. Porque 99,9% dos políticos é projeto pessoal e não de grupo. Pois não. E segundo, é que você tem que dar dicas aos seus colegas também políticos a se reciclarem, a entenderem a importância dessa evolução que é a comunicação, a ouvir os profissionais que trabalham, né, com isso, porque o político, né, vamos supor, de 45 anos, 50 para cima, se ele não se atualizar, ele vai ficar para trás. É, claro, E perfeito. Você vê que ele já chegou com a Você equipe tá de comunicação, ele, né? Você já tá no século XXII. Tá. Você Tá. já tá lá na frente. Você já está com esse Vale do Silício aí funcionando. Então lá em Camaçari. são dois pontos positivos Isso, que isso. eu observei em você e eu gostei muito. Ah, pois não. Veja só, logicamente que eu falei aqui com vocês que esse plano de desenvolvimento municipal de crescimento, né, de crescimento no município de Camaçari, é o futuro que nós queremos, né, para Camaçari. Então, no meu dia a dia, nas minhas andanças, ó, eu vou ao supermercado. Vai tudo, rapaz, é tudo. Eu digo, opa, tudo bem, como Né? vai? Exato, isso e aquilo. Eu vou à fila do banco, de vez em quando, passe na frente. Não, fila é fila, tem que ser fila. Eu, de vez em quando, vou na loteria esportiva. Bom. Eu gosto até de que Faz tenha isso. fila. Sim. Não ficar na Conversando, fila, né? conversa com um, conversa com Não outro. aquela fila bate gigantesca, papo. mas uma filinha é bom. Não deixa de Exatamente, fazer a perfeito. política antiga, Isso. mas você também tá É o lá, né? termômetro. Eu né? saio nas minhas noites, vou tomar minhas cervejas nos bares de Camaçari, Perfeito. aqui, ali, lá, acolá, converso, viro, mexo, aí puxa para lá, puxa para cá. Agora, as pessoas já veem isso com uma certa naturalidade, certo? E eu gosto, não é uma coisa que eu faço forçado, não, certo? Eu vou porque eu gosto, e gosto de conversar e ouvir muito as pessoas. Ouvindo muito as pessoas, como eu vi aqui agora, Ari sugerir essa questão do estádio, tem várias sugestões que as pessoas me dão lá em Camaçari. Então, por exemplo, nós tínhamos um programa lá, a Vaca Mecânica, que era a produção de leite e pão de soja. Chegamos a produzir 25 mil pães por dia, certo? Para fornecer à população. Os meninos na escola pegavam o saquinho e levavam até para casa, né, para poder... Legal. Então, isso foi um sucesso. Muito bom. Os nossos adversários entraram e E acabaram. Então, as pessoas me encontram na rua, Tude, a Vaca Mecânica vai voltar? Vai voltar a Vaca Mecânica. É uma coisa. Aí, nós tínhamos também lá uma festa maravilhosa, Cissa, que era o Camafolia. Sim. A abertura do Carnaval da Bahia, certo? Então, grandes atrações, Bel Marques, né, Daniela, Ivete, e tantos que passaram por lá durante... Aí as pessoas, e aí, Tude, o Camafolia vai voltar? O Camafolia vai voltar. E eles falam muito, e muita gente complementa ainda. Olha, o Camafolia era uma maravilha, porque os barraqueiros, os ambulantes... Sim. Todos eles movimenta a conseguiam, economia informal de uma forma. antes Os e turistas depois. vêm para a cidade. E olhe, formaram-se blocos. Tinha o Maluco Banana, Mucofaias, os blocos infantis. Tinha uns 4 ou 5 blocos. E esses blocos faziam seus ensaios antes, Sim. durante o ano. Não é assim? Uhum. É. Fazem os ensaios, e já os Já vai ensaios já esquentando, vai movimentando, né? já vai movimentando. E por que acabou o Camafolia? Aí os adversários entraram. O PT acaba com tudo. E Falando acabou nos com a adversários, Camafolia. como é que vocês estão se preparando para essa eleição do ano que vem? Porque, na verdade, estou vendo um projeto de grupo, de um lado, e um projeto de poder familiar, né? Porque você está falando, é o marido ou a mulher? Um dos dois, é um projeto de poder familiar. Como é que vocês estão se preparando para isso?
vem forte, porque ter um suporte do governo federal, Isso. do governo estadual. Como é que vocês, nesse grupo que você compõe, como é que vocês estão tentando se preparar para isso? Bom, primeiro, nós estamos mostrando e demonstrando e pedindo para a população comparar tudo o que a gente tem feito, nosso grupo político e o grupo político deles. Então, nosso grupo político trouxe para Camaçari o polo petroquímico na década de 70. Nosso grupo político trouxe a Estrada do Coco, linha verde, ligando a Bahia a Sergipe. Nunca me esqueço da inauguração aqui da Estrada do Coco com o nosso prefeito João Leão, meu amigo. Ele contou essa história. Bonitão. Ele contou essa história aqui para gente. Bonitão. Foi bom. Certo? Ele, na frente do carro de ACM, a ACM foi chegando assim no carro e ele parou o carro de ACM, etc e tal, e aí a gente foi lá e veio isso e aquilo, cumprimentou e tudo mais, na inauguração daqui da Estrada do Coco, né, Leão. Então, nosso grupo político fez a estrada ligando a Bahia a Sergipe, nosso grupo político levou a Ford para Camaçari, nosso grupo político levou o estádio de Camaçari, nosso grupo político levou o Hospital Geral de Camaçari e outras tantas realizações. Quando eu estava na prefeitura, a feira de Camaçari que a gente construiu, a rodoviária de Camaçari, o centro administrativo, que a prefeitura era barracão de madeira, nós construímos, né, o centro administrativo, nós fizemos Tá precisando reformar. a Casa do Trabalho. Havia outro pedido, Também. né? Havia outro pedido de aí. Você tá pedindo demais, animal. Você tá muito pidão hoje. Mas ele tem razão, ele tem razão. Mas ele não costuma falar. Reformar e ampliar, viu Aí, aí? ó. Você está certo. Você está certo É um mesmo. lugar, eu acho ali bonita aquela praça ali bonita, Centro né? ali. Tá. Mas aí o que é que acontece? Então, as pessoas têm que comparar o que foi que nós levamos para Camaçari, nosso grupo político, o que é que eles levaram para Camaçari, certo? E o que é que eles votaram contra que fosse para Camaçari, a Ford, né? Então, nós temos tradição de trabalhar pela população, de levar coisas boas, gerar emprego e renda, e eles não fizeram praticamente nada com relação a isso. Daí, então, é que esse processo, né, do nosso governo atual, com Helinaldo, apesar de termos pegado 3 anos, aliás, de pandemia, complicadíssimo, mas conseguimos transformar Camaçari. Obras na costa inteira de Camaçari, em todas as localidades que já aconteceram, já inauguramos várias, e vamos inaugurar outras tantas também, né? Em Camaçari cidade, muita coisa, o viaduto da entrada da cidade, os 2 viadutos da Cascalheira e o viaduto do Trabalhador ali da entrada, eles passaram anos discutindo para levar a UFBA para Camaçari, a Universidade Federal da Bahia. Nós entramos em 2017, Cissa. Em 2018, a UFBA estava lá em Camaçari, funcionando. E já está há 5 anos, praticamente, já formou uma turma e já está ampliando os cursos, certo? E já tem área para eles construírem o campus universitário deles, que a prefeitura já doou a área, já fez a cessão de outro espaço para essa ampliação de novos cursos. A UFBA é uma realidade. A UNEB, há 20 anos atrás, eu levei para Camaçari, quando eu era prefeito. Enfim, e Camaçari tem essa característica de se tornar, né, quase que um polo universitário. E tem uma novidade interessante. Opa! Posso contar? Gosto de novidade. Pode. Gosto assim. É o seguinte, veja só. Nós vamos construir um prédio que é a nossa Faculdade Municipal de Tecnologia e Inovação. Aí vocês perguntam, mas Tude, Faculdade Municipal? Pega aí, entre aí no Google aí, e bote assim, Faculdade Municipal. Aí você vai ver. Lá para o sul tem até universidade,
São Paulo deve ter uma, duas, três universidades. Paraná, Santa Catarina, e lá vai por aí afora. Para aqui, para o Nordeste, Pernambuco também Aqui tem. tinha. Aonde? Em Laura tinha. Tinha? Qual? Mas acabou. A que ficava ali no campus da... Aqui. Era o NEB, não? Não. Tinha uma Não lembro, não. municipal, Eu mas não acabou. Daí, então, nós vamos criar a Faculdade Municipal de Tecnologia, Já Para- antenado com... antenado com a chegada da BID, certo? Com essa questão do Vale do Silício, etc, etc. Até porque nós temos a UFBA, temos a UNEB, temos o IFBA, o Instituto, Isso. e temos o Senai Cimatec lá, de altíssima tecnologia. Então, nós podemos juntar tudo isso, certo? E fazer uma parceria e fazer essa Faculdade Municipal de Tecnologia seguir adiante para acompanhar esse processo todo que deve vir por aí, né? Tudo. A época que você foi prefeito não era um problema central, mas a partir de alguns anos para cá, a segurança pública é um calcanhar de Aquiles para os gestores. Será um desafio para quem assumir a próxima gestão, apesar de segurança pública não ser um tema municipal e sim governo do estado. O prefeito João Gilberto, né, à época quando chegaram os tanques aqui da Polícia do Exército, ele deu a sugestão de que os municípios arcassem com os custos dos policiais militares. O que é que você acha dessa proposição dele? Você acha que é válido o município assumir um custo de salário de um policial, montar um batalhão, né? Assumir todo um custo para ter uma segurança pública de qualidade? Veja só, constitucionalmente isso não é permitido. É a função do governo do estado, polícia militar. Polícia Federal, governo federal. Exército, Marinha e Aeronáutica, governo federal. Eu acho que o que ele pensou é Polícia fazer um rodoviária. TAC, alguma coisa da prefeitura, porque assim, em muitos municípios, delegacias, combustível de viaturas, quem banca são as prefeituras, né? Exatamente. Então eu acho que ele pensou nesse sentido de que, já que se pode fazer isso, de bancar salário para... Mas aí eu acho que é uma coisa difícil e complicada para você fazer isso. O que eu acredito, eu acho que deve ser feito é exatamente criar a guarda municipal. E essa guarda municipal ter condições de entrosamento e parceria com a Polícia Militar e a Polícia Civil do governo do estado a nível local de cada cidade, de cada localidade, de cada município, né? Essa guarda municipal, então, ela teria viaturas, não é isso? Para fazer suas rondas, etc, etc, etc. Facilitaria a vida da Polícia Militar e da Polícia Civil e, ao mesmo tempo, câmeras, hoje, coisa moderna para você, né, instalar e acompanhar, etc, 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 e facilitar essa questão toda de verificar e dar mais segurança à população de um modo geral, né? Agora, é algo que você traz mais despesa para o município, né? Porque uma folha a mais é a folha da Guarda Municipal. Mas acredito que também é uma função constitucionalmente permitido que o município monte sua Guarda Municipal e toque adiante esse processo de dar mais segurança para a população. Agora, Tude, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Camaçari é a quarta cidade mais violenta do Brasil, infelizmente. E tem muitas cidades baianas nessa lista também, encabeçando, inclusive. O que tem sido feito nessa gestão? E quais são os próximos pensamentos, as próximas intervenções? Têm sido feitas parcerias? Se pensa em concurso público? Quais as intervenções têm sido feitas para combater a violência? A gente sabe também que muitos crimes acontecem fora e desovam corpos em Camaçari, mas isso é extraoficialmente. Mas no registro do anuário, Camaçari está como a quarta cidade mais violenta. O que tem sido feito para combater isso? Perfeito. Veja só, nós temos um convênio com a Polícia Militar, a Prefeitura,
certo? Fornece viatura mesmo, caracterizada, alugada para a Polícia Militar. Se eu não me engano, nós temos, parece que, 7 ou 8 viaturas cedidas à Polícia Militar, bancada pela Prefeitura, que paga o aluguel. Combustível também para essas viaturas, certo? Temos um batalhão de Polícia Militar em Camaçari e temos uma companhia de Polícia Militar na costa, na orla, certo? Então, no que diz respeito à Polícia Militar, é isso. Polícia Civil, nós temos também um convênio e oferecemos também a viatura e algum pessoal para servir a delegacia de faxina, limpeza, etc, pessoal administrativo, certo? E combustível também para a Polícia Civil. E temos um sistema nosso de câmeras, certo? De vigilância da Prefeitura, certo? Que auxilia, de vez em quando, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Agora, é um problema que nós vivemos hoje muito complicado, muito difícil, com relação a essa questão de segurança pública de um modo geral, né? Problema nacional, infelizmente. Infelizmente, nacional, não é? Isso é muito difícil e que a discussão está lá em Brasília. A gente liga a televisão toda hora. Sim. Ministério de Segurança Pública, Ministério da Justiça, vai ou não vai? Dividir. A discussão agora, no momento, é essa, né? O problema desse programa é um só. Ele acaba a hora ruim. E essa é a pior hora. A gente passou de 1 hora, que eu acabei de ver só que 1 hora e 40, né? Quase 2 horas. Mesmo? Foi. Nem percebemos, tá vendo? Não, vamos ficar umas 3 horas? Vamos ficar aqui umas 3 horas? Ou você vai voltar para terminar de contar essa história? Eu quero voltar, então, entendeu? Para terminar de contar essa história. Seu nome ali, isso, mesmo, você perfeito. vai voltar para contar essa história já como pré-candidato. Perfeito, Paulo. Veja só. Eu quero aqui, nesse momento, agradecer a vocês. Foi um prazer, uma satisfação muito grande e me senti assim, uma tarde de descanso maravilhosa. Que bom que a gente conseguiu proporcionar isso para você. Com você. Que deve estar uma correria danada na sua vida e que agradece você estar... Exatamente, perfeito. Muito bom, entendeu? Esse podcast aqui com vocês da nossa Liga da Política, certo? Isso. E eu tenho a satisfação de estar aqui participando e dizer que pretendo voltar. Com fé em Deus. Porque não tenho dúvida disso. É importante que a gente mostre o que a gente pretende para aqueles que, enfim, se interessam, né, por esse tema de política importante. E você, meu caro eleitor de Camaçari, olha lá, hein? Vamos no caminho certo, vamos seguir adiante nessa linha que vocês já conhecem, que vocês já sabem, não é? E quando tudo fala, tudo faz, tudo cumpre, hein? E para quem não te encontra, nem na lotérica, nem na padaria, nem no boteco, as redes sociais. Quais são as suas redes sociais? Instagram? Vocês podem acompanhar @tudeoficial, certo? Ou José Tude, Facebook. Instagram, @tudeoficial. Siga Tude no @tudeoficial ou no Facebook José Tude. Maravilha. Meu povo, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.